Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, a pergunta número 236, que se divide em 236A, B, C, D e E. Então é um conjunto de perguntas em que Allan Kardec procura compreender e ao mesmo tempo questionar as afirmações dos espíritos relacionados aos mundos transitórios. E na pergunta 236, Allan Kardec pergunta aos espíritos: pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? E os espíritos respondem: não, a condição deles é meramente temporária. Ou seja, planetas que estão condicionados à condição de mundos transitórios, esta transitoriedade deste mundo é também temporária. Estes mundos podem evoluir magneticamente para se tornar mundos como moradas definitivas de espíritos, ou condições que possam deixar de ser apenas mundos transitórios. Mas a pergunta 236A abre nossos horizontes para uma nova realidade. Olhe o que Allan Kardec pergunta e a resposta dos espíritos. Pergunta número 236A. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? E os espíritos respondem: não. Estéril é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam. Então nós aqui da Terra, olhando para os planetas vizinhos a nós aqui, principalmente os planetas mais próximos do Sol, como é o caso de Mercúrio e Vênus, né? Ou mesmo o planeta Marte, agora já contendo ali instrumentos da Terra, né? Que vão dizendo cada vez mais para nós que não existe vida ali naquele planeta, que não existe vida inteligente, que não existe vida, pelo menos vida inteligente em Marte. Ou os planetas mais afastados, completamente impossibilitados de ter vida. Mas a que tipo de vida nós referimos? Vida material, vida corpórea, vida que depende de oxigênio, água, alimentação como nós compreendemos. Mas nem todos os espíritos necessitam mais desse tipo de sustentação da vida que nós dependemos aqui. Os espíritos mais evoluídos, um pouco, nem precisam ser os espíritos da comunidade dos espíritos puros. Espíritos que já conquistaram valores mais avançados do que nós de espiritualidade, eles se libertam de nossas necessidades. Eles não precisam da respiração, eles não precisam de alimentação, eles não precisam de água, eles não têm necessidades físicas e fisiológicas como nós temos. Daí, qualquer um de nós, quando avançarmos um pouco na nossa evolução, nós podemos visitar Mercúrio, ficar pertinho do Sol, sem sermos tostados pelo Sol. Nós podemos conviver perfeitamente com a agressividade da atmosfera de Vênus. Nós podemos perfeitamente conviver com o mundo inóspito de Marte e ali participar das comunidades espirituais que vivem em Marte. Ou podemos simplesmente visitar o planeta Saturno, ficar ali sentado em alguma das pedras que compõem os anéis de Saturno, observando a maravilha daquela joia preciosa colocada ali no nosso sistema solar. Não precisamos necessariamente ser atingidos pela altíssima gravidade de Júpiter. Podemos ir para onde quisermos, não necessitamos de luz, porque o universo não é composto apenas desta faixa de onda de luz visível. Existem muitas formas de luz e nós também temos o poder de produzir a nossa própria luz. Não há treva para o espírito iluminado, que já se libertou de suas mazelas interiores. E na pergunta 236b, Allan Kardec pergunta:
É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? E os espíritos responderam: não, são estéreis transitoriamente. Nós espíritas precisamos entender que este mundo que nós habitamos é apenas uma dimensão do universo, e o universo é composto de infinitas dimensões. Mundos existem em dimensões diferentes e, portanto, imperceptíveis para nós aqui que habitamos esta parte, esta fatia do universo, essa dimensão. Por exemplo, o mundo espiritual, aqui mesmo ligado ao planeta Terra, ele existe em diversas dimensões, compondo-se inclusive de uma natureza preservada que não sofreu as ações degradantes humanas, compondo-se de uma natureza muito mais bela, muito mais aperfeiçoada do que esta que temos aqui, onde não existem os terrores da cadeia alimentar. Então, a esterilidade de um mundo visível sobre o prisma de um mundo como o nosso, de expiação e provas, ainda muito atrasado em termos de evolução espiritual, não pode ser considerado como uma esterilidade, por exemplo, que nós aparentemente encontramos quando observamos um certo lugar convivendo de uma certa forma. Aquela natureza que nós somos capazes de ver, ela não compõe a natureza que está relacionada às outras dimensões do universo. Aí, quando vemos a física afirmar que apenas uma pequena parcela, um pequeno percentual da matéria existente no universo, ela é visível e detectável, e que o restante, mais de 85% da matéria existente no universo, não é vista nem detectável por nós. Então é este mundo material, que compõe mais de 85% da matéria do universo, que não é vista, que não é detectável por nenhum instrumento, e que compõe essas diversas dimensões, é que torna estes mundos estéreos sobre o ponto de vista de nossa visão, mas completamente cheio de vida, quando relacionado às outras dimensões do universo. O mundo numa dimensão é estéril, mas nas outras dimensões do universo ele é rico em vida, ele é rico em natureza, e natureza muitas vezes mais aperfeiçoada do que a nossa, ou menos aperfeiçoada do que a nossa. E na pergunta número 236C, Allan Kardec pergunta aos espíritos: os mundos dessa natureza carecem então de belezas naturais? E os espíritos respondem: a natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dais o nome de belezas naturais. Então os espíritos aqui respondem que mesmo num mundo ainda em início de sua formação, que ainda não conseguiu constituir-se de belezas naturais, como nós queremos que elas existem, ou como nós pensamos que elas existem, o infinito é a maior beleza natural. A contemplação do universo, mesmo em dimensões que são imperceptíveis a nós humanos, capazes apenas de enxergar aquilo que está entre o vermelho e o violeta, a infinidade de frequências eletromagnéticas perceptíveis aos espíritos mais elevados e que são completamente inacessíveis a nós encarnados, estes universos contidos nas outras dimensões se constituem também de belezas naturais, que não são apenas ajustáveis ao contexto de beleza natural que nós somos capazes de compreender aqui. Neste nosso pequeno mundo, na periferia da Via Láctea, onde nós temos uma visão limitada da grandiosidade do universo que está à nossa volta. E na pergunta 236D, Allan Kardec pergunta: sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? E os espíritos responderam: já pertenceu. Mas para compreendermos essa questão, precisamos da questão E. E na pergunta 236E, Allan Kardec pergunta: em que época? E os espíritos responderam: durante a sua formação. Então, meus prezados irmãos e irmãs,
Existiu um momento na Terra onde ela era desprovida de qualquer forma de vida. Era um planeta em fase de esfriamento, uma bola de matéria derretida, girando em torno de si mesma e ao mesmo tempo do Sol. E neste momento onde ainda não comportava o desenvolvimento das primeiras formas de vida, algo que aconteceu há 3,5 bilhões de anos atrás, então neste período anterior a este tempo, a Terra também teve morada dos espíritos. Não dos espíritos como nós compreendemos, mas espíritos mais evoluídos em estado de transitoriedade, ainda migrando para estados de consciência superiores. Usavam o nosso planeta em formação como estação transitória de aprendizado, de estudos, de aquisição de novos valores rumo às conquistas de sua verdadeira espiritualidade, de sua maior libertação de si mesmos. Então, neste momento, a Terra não comportava nenhuma espécie de vida material, mas ela tinha sim já a existência de uma vida espiritual. E aqui, Allan Kardec nos presenteia com uma análise muito racional e profunda sobre a questão dos mundos transitórios e da vida nos planetas, mesmo aquela vida que nós não conseguimos detectar. Allan Kardec diz o seguinte: nada é inútil na natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado, há vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que, entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual a utilidade dos demais? Tê-los-ia Deus feito unicamente para nos recrearem à vista? Suposição absurda, incomparável com a sabedoria que esplende em todas as suas obras e inadmissível desde que ponderemos na existência de todos que não podemos perceber. Ninguém contestará que nesta ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material, e não obstante já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Então, meus prezados amigos e amigas, ao olharmos agora para o céu, ao olharmos para as fotografias a nós presenteadas pela ciência, pelo magnífico telescópio Hubble, divisando galáxias longínquas, ou bilhões de galáxias, cada uma delas contendo bilhões e bilhões de estrelas, e cada uma dessas estrelas se compondo de outros tantos planetas, e seria absolutamente irracional pensar que só existisse vida aqui. E ao mesmo tempo irracional pensar que a única forma de vida existente no universo seria esta que nós podemos compreender agora. Mas à medida que vamos avançando em inteligência, em conhecimento, nossa consciência irá sendo capaz de ir mais longe, de compreender mais longe, de compreender que o universo é por si mesmo um ser vivo, porque toda a matéria existente no universo, ela só existe pela sua ligação com o princípio espiritual, e por si só ela tem uma forma de vida.
uma forma de inteligência intrínseca que compõe até mesmo a matéria bruta. Muito obrigado pela sua atenção. Nós somos muito gratos por você estar aqui. Se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado pela sua presença.